Quantos aqui já desejaram ser um super-herói na sua vida? Levanta sua mão. Gente, misericórdia, vocês estão... Vocês nunca desejaram ser algum super-herói? Quem aqui teve infância, gente? Levanta sua mão. Não, tem gente aqui que não teve infância, não é possível. Né? Quantos aqui desejaram algum dia se parecer com algum super-herói de algum desenho animado? Levanta sua mão. Tá melhorando, amém, irmãos? Né? Os irmãos estão começando a se soltar, levantar a mão. Acho que tem gente que não tomou banho hoje, não é possível, né? Porque tá aí, não levanta a mão por nada. Mas, gente, preste atenção. Normalmente, quando a gente é criança, não vou dizer quando a gente é menor, porque no meu caso isso é um pouco difícil, né? Mas quando a gente é criança e a gente assiste desenho ou algum filme que ilustra alguém que tem algum tipo de poder especial, a gente deseja se tornar como essa pessoa. E eu não sei o porquê você desejou esse poder ou qual poder você desejou. Mas normalmente a gente deseja algum tipo de poder para fazer alguma coisa que vai marcar, fazer alguma coisa impossível. Exemplo, quem gosta de Avengers aqui? Quem gosta de Avengers? Né? O pessoal quer ser, né? Tem alguns irmãos que querem se parecer na aparência do Thor, né? Tipo assim, tudo que eu queria era me parecer com o Thor na aparência. Nem precisava do poder dele, não, só a aparência já ajudava. Ia resolver meu problema de solteirice, aleluia, glória a Deus. Mas existem algumas pessoas que olham para aquilo e pensam, cara, se eu tivesse essa capacidade, se eu tivesse esse poder, poderia mudar muitas coisas na minha vida, ou talvez nem precisava ter o poder, só ter a conta do Tony Stark, amém? Glória a Deus. Ser um milionário como ele. Mas, gente, eu estou dizendo isso para você por quê? Porque nós estamos lendo um texto, nós acabamos de ler um texto que descreve Jesus em um momento ímpar da sua vida. E que momento é esse? Ele acabou de vencer a morte, ressuscitar de dentre os mortos, e agora ele possui um corpo humano, mas já não mais com as propriedades que aquele corpo antigo possuía. Ou seja, o corpo que Jesus tem agora não pode mais voltar à morte. Você consegue entender por que a Bíblia diz que ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos? É óbvio que Jesus não foi a primeira pessoa a ressuscitar, ele já tinha até ressuscitado outras pessoas antes, amém, queridos? Mas ele é o primeiro homem a voltar da morte para nunca mais voltar a morrer. Exemplo, em João 11 ele ressuscitou Lázaro, amém, irmãos? Mas o Lázaro depois morreu. Só que, irmãos, Jesus tem um corpo agora que não importa o que seja feito a esse corpo, ele nunca mais vai voltar a morrer. O corpo dele foi revestido de glória. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E esse corpo glorificado, ele é muito interessante. Aliás, é muito importante você saber disso, por quê? Porque, irmãos, na aparição do Senhor, de acordo com 1 João capítulo 3 e Paulo em Romanos capítulo 8, nós teremos um corpo como o corpo dele. Amém, irmãos? Que não vai ser um corpo diferente, mas será um corpo diferente. Como é que é isso? Paulo diz, é como uma semente e uma árvore. A árvore, em um certo sentido, não tem nada a ver com a semente, mas em outro sentido, tem tudo a ver. Assim vai ser o corpo glorificado. Esse nosso corpo será revestido de imortalidade. Algumas pessoas ficaram tristes, falam assim, pastor, eu achei que Deus ia me dar um outro corpo, pastor. A banha ia sair, aleluia. Não, vai ser esse corpo, só que vestido de glória, amém, queridos? E o texto bíblico diz que esse corpo glorificado de Jesus tem algumas propriedades muito interessantes. Exemplo, ele está num diálogo com os discípulos no caminho de Emaús, e de repente, quando os discípulos percebem que Jesus, pelo coração aquecido, ele desaparece. E os discípulos ficam ali olhando um para o outro, dizendo, nós sabíamos que era ele. Mas o fato é que agora Jesus não estava mais visível aos olhos. Talvez, não é que ele não estivesse mais ali, mas talvez não estivesse mais na dimensão em que os olhos pudessem enxergar. Mas não apenas isso, o texto bíblico diz que os discípulos, após a ressurreição, estavam de portas trancadas, com medo dos judeus, e de repente, Jesus cruza uma parede, se põe no meio deles e diz, paz seja com você. Irmãos, como é que alguém consegue ter paz depois disso? Imagina, você está em casa,
tendo almoço com a sua família, de repente, um homem cruza a parede e diz: paz seja com vocês, sai daqui. Mas o fato é que aquela presença trazia paz, amém, irmãos? E para melhorar, a Bíblia diz que eles estavam no alto do Monte das Oliveiras, ouvindo o último sermão de Jesus. E quando Jesus terminou de pregar aquelas últimas palavras, a Bíblia diz que ele foi levantado aos céus e começou a voar, tipo Superman, para o alto e avante. E a Bíblia diz que uma nuvem o encobriu, e então ele desapareceu à vista deles. Irmãos, você pode dar glória a Deus por isso? Isso são as propriedades do corpo glorificado. Eu não posso garantir que todos nós teremos essas propriedades, porque eu não sei dizer para vocês se isso é propriedades do corpo glorificado de Jesus, porque era apenas o corpo glorificado, ou se era propriedades de um ser divino num corpo glorificado. Vocês estão me entendendo? Eu não sei dizer isso. Mas fato é que todos nós teremos um corpo que nunca mais vai voltar a morrer. E aí, irmãos, eu acho interessante, porque nós estamos vendo Jesus talvez no seu melhor momento, vamos dizer assim, no seu momento do upgrade. Agora ele está vestido de glória, não há mais o que possa matá-lo, não há nada mais que possa feri-lo. Ele tem todas essas propriedades que eu acabei de descrever para você, e a pergunta é: o que é que Jesus vai fazer agora nesse corpo? O que é que Jesus, após ressuscitar dos mortos, nesse corpo de glória, decidiu fazer nesse corpo? Irmãos, talvez nós teríamos decidido fazer muitas coisas, mas sabe o que Jesus decidiu fazer? Ele decidiu ir atrás dos seus amigos. Jesus num corpo de glória, Jesus num corpo glorificado, decidiu se encontrar com aquelas pessoas que haviam passado grande parte da vida dele ao lado dele. Ele foi atrás dos seus amigos. Irmãos, eu quero desafiar você nessa noite, pelo Espírito e pela palavra, a como Jesus amadurecer no processo das suas relações, para que, meu irmão, mesmo quando talvez você chegar no ápice da sua vida, você possa chegar junto com as pessoas que caminharam com você durante toda a sua história. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, mais importante do que chegar nesse lugar é chegar junto e não sozinho. Que graça tem você chegar no melhor momento da sua história, olhar para o seu lado e perceber que não há ninguém com quem você possa compartilhar toda essa graça que você recebeu. Jesus foi atrás dos seus amigos. Eu não sei se você percebeu, mas o texto que nós acabamos de ler falam de encontros com pessoas. Jesus marcou encontros. Let's hang out. Vamos nos encontrar. Eu preciso ver você. Eu estou num corpo de glória, eu estou num corpo que não pode mais morrer, e tudo que eu anseio agora é ter um tempo de comunhão com você. Amém, irmãos? O texto diz aqui para mim e para você que, em primeiro lugar, Jesus se encontrou com Pedro. Diga comigo, Pedro. Abra um outro texto comigo, por favor. Lucas capítulo 22. Lucas 22. Versículo de número 31. Lucas 22. Verso 31, obrigado. Pelo menos um, glória a Deus, né? Pelo menos um, aleluia. Lucas 22, verso 31 diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como um trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não se desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas Pedro respondeu: eu estou pronto para ir com você para a prisão e até a morte. Jesus respondeu: eu te digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes.
Irmãos, o encontro de Jesus com Pedro não é apenas o encontro de Jesus com Pedro. O encontro de Jesus com Pedro é o encontro de Jesus com aquele que o traiu. Jesus, num corpo glorificado, no upgrade, no seu melhor momento, vamos colocar assim, decidiu se encontrar com uma pessoa. Que pessoa? Pedro. E de que forma Pedro marcou a trajetória do Senhor nos seus últimos dias? Bom, Pedro marcou a trajetória do Senhor nos seus últimos dias com uma traição. E você deve se lembrar da história. Alguns versículos aqui à frente, nós não vamos ler para ganharmos tempo. O versículo 54 a 62, você pode marcar e ler na sua casa. A Bíblia diz que Jesus estava ali no Sinédrio Judaico sendo julgado. O local do julgamento estava preparado de madrugada. Pedro havia conseguido entrar e de longe assistir o julgamento do Senhor. E a Bíblia diz que quando a sentença de morte a respeito de Jesus foi proferida, o Pedro buscou um lugar junto à fogueira e ali buscava se aquecer do frio. E naquela fogueira, naquela luz, uma mulher olhou para Pedro e disse: você é um deles. Você é um deles. E aí a Bíblia diz que o Pedro olhou para a mulher e disse: não tem nada a ver com isso, e ó. Depois uma outra pessoa o reconheceu e ainda uma outra pessoa, e ele nega Jesus por 3 vezes. A Bíblia diz que ao negar pela 3ª vez o galo canta. E irmãos, nas palavras de Lucas, nesse momento o olhar de Jesus se cruzou com o olhar de Pedro. Sabe quando você é criança, você faz alguma coisa errada e de repente você vira para trás do seu pai, está bem ali olhando para você? Quem sabe o que eu estou falando? O olhar de Pedro se cruzou com o olhar de Jesus. Irmãos, preste atenção. A Bíblia diz que Pedro saiu daquele lugar tomado por tristeza. Irmãos, preste atenção. A tristeza de Pedro tem a ver com 2 realidades para mim, pelo menos. Primeiro, a tristeza de Pedro tem a ver com a constatação do seu erro. Ele disse que eu ia fazer isso e eu realmente acabei fazendo. Ele me conhece mais do que eu conheço a mim mesmo. E vamos ser sinceros, irmãos, Jesus nos conhece mais do que nós nos conhecemos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Porque às vezes a gente acha que usa as palavras, presta atenção, às vezes a gente acha que usa as palavras para expor o nosso coração para Deus, e na verdade nós usamos as palavras muitas vezes para ocultar quem nós somos dele. Nossas palavras muitas vezes se tornam uma forma de tentar esconder dele quem de fato nós somos. Mas meus irmãos, ainda que a palavra nem tenha saído da sua boca, ele já sabe quem você é. Deus não precisa de palavras para te ver, meu irmão. Eu sou casado há 2 anos. E é óbvio que depois de 2 anos de casamento eu conheço muito mais a minha esposa do que no dia que eu me casei com ela. São 4 anos de relacionamento e 2 anos de casamento. Só que, cara, depois de 2 anos de casamento, eu conheço muito mais a minha esposa. Hoje na hora do almoço, só abrir um parênteses aqui. Hoje na hora do almoço, na hora que a gente foi almoçar, o Isaac está ali, é um amigo nosso. Ele foi almoçar comigo e com a minha família. E aí ele estava sentado no banco da frente e eu fui buscar a Virgínia na nossa casa. E aí, quando eu falei para ele: cara, pode ficar aí que a Virgínia vai querer sentar atrás. Eu já conheço a minha esposa. Dito e feito, né, irmãos? A hora que a gente chegou, o que a Virgínia fez? Já foi logo querendo sentar no banco de trás. Eu falei para ele: meu filho, eu conheço essa mulher, rapaz, estou 2 anos casado com ela. Eu já conheço ela. Sim ou não? E, irmãos, é interessante que quanto mais os casais se relacionam, menos palavras eles precisam para se comunicar. Em um certo sentido, casais que são muito próximos e muito íntimos, só de olhar, já sabe. Quando ela dá aquela olhada assim, de ladinho assim, ó, morreu, irmão. Quantos maridos sabem o que eu estou falando aqui? Irmãos, preste atenção. Talvez alguém que não te conheça precisa de muito esforço da sua parte para entender quem você é. Mas o Deus que você serve, só de você respirar, já te conhece. A conclusão de Pedro naquele dia foi: ele sabe mais sobre mim do que eu sei sobre mim mesmo. E segundo, irmãos, o Pedro, irmãos, reconheceu que ele era muito diferente de Jesus. Porque enquanto Jesus estava dando a sua vida, ele estava lutando para preservar a sua.
E eu acho que essa talvez seja a maior tristeza de Pedro. A de perceber que o homem que ele seguia estava se sacrificando, enquanto ele estava se protegendo. Só que, irmão, sabe o que eu acho bonito? É que Jesus ressuscita naquele domingo de manhã, e quando Pedro ouve a notícia de que o Senhor havia ressuscitado, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que as mulheres chegam e proclamam para ele: Jesus ressuscitou. E ainda que ele não confiasse 100% nessa notícia, ele correu até o sepulcro, e ele viu um lençol dobrado, e o coração dele se animou. Por quê, irmãos? Porque Pedro sabia que o relacionamento dele com Jesus não era baseado na capacidade dele de acertar, mas no amor imerecido que ele recebia constantemente na sua caminhada ao lado de Cristo. Pedro sabia que aquela relação, aquele relacionamento não seria quebrado por um ato falho da sua parte. O amor de Jesus por ele era um amor incondicional. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? E foi exatamente isso que Jesus demonstrou para com Pedro. Quando eles se encontraram na beira daquela praia, e em tantos outros momentos após a ressurreição, irmãos, em nenhum momento Jesus usou a oportunidade daquele encontro para dizer para Pedro: Pedro, eu tinha te dito, hein? Em nenhum dos encontros Jesus usou a oportunidade para jogar na cara de Pedro os seus erros, as suas falhas. Pelo contrário, irmãos, Jesus usou os encontros que ele teve após a ressurreição, aqueles hangouts, para reforçar que a amizade dele e de Pedro nunca havia sido baseada no quanto Pedro era capaz de acertar, mas naquilo que ele ia fazer na vida de Pedro. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui essa noite? Preste atenção, meu irmão. Se eu e você queremos crescer, se eu e você queremos continuar tendo relacionamentos saudáveis, chegarmos no ápice da nossa vida e olharmos à nossa volta e temos pessoas caminhando com a gente, a primeira coisa que a gente precisa aprender é não transformar os erros dos outros numa oportunidade para colocar peso sobre eles. É entender que as nossas amizades, os nossos relacionamentos não podem ser baseados na meritocracia. Se você acerta, sou seu amigo. Se você erra, vira as costas para você. Não, meu irmão. Jesus nos ensina a nos encontrarmos com pessoas mesmo quando elas falham com a gente. Jesus nos ensina a estendermos as mãos. Preste atenção, querido, em certo sentido, todos nós aqui carregamos um pouco de traidores a respeito de Jesus, porque eu duvido que em algum momento da sua vida você não tenha se portado como Pedro em relação a ele. Às vezes nós o negamos na hora de fazermos um negócio. A gente esquece que é cristão, faz um negócio indevido e faz como Pedro. Às vezes a gente esquece de Jesus quando a gente deveria jurar fidelidade à nossa esposa no olhar e olha para uma outra mulher sabendo que não deveria estar fazendo aquilo. Às vezes, meus irmãos, nós vendemos Jesus, nós negamos Jesus quando jantamos ou almoçamos um líder, sabendo que aquela pessoa, ainda com as suas falhas, tem uma posição que foi dada a ela da parte de Deus. Então, irmãos, em um certo sentido, todos nós aqui somos um pouco de Pedro, sim ou não? Mas Jesus abandonou você, virou as costas para você, deixou de estender graça para você, deixou de abraçar você, deixou de estender amor para você, deixou de fazer isso, sim ou não? Então, meu irmão, a mesma graça que nós temos recebido é a mesma graça que nós temos que compartilhar. A mesma graça que tem nos alcançado é a graça que nós precisamos estender. Alguém pode dar glória a Deus aqui essa noite? O pastor André falou isso aqui na parte da manhã, em cima de um outro texto de Paulo, 1 Coríntios 11, verso 23, Paulo dizendo: o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. O que é que nós compartilhamos com os outros? O que nós compartilhamos com os outros é aquilo que nós recebemos do Senhor. O que é que vai para o outro? O que vai para o outro é o que vem a mim da parte do Senhor. Jesus foi atrás de um traidor, irmãos. No melhor momento, cara, no seu momento de glória, Jesus apareceu para Pedro e disse: Pedro, eu ainda considero você mais importante para mim do que as coisas que você fez.
Só que, irmãos, Jesus não apareceu apenas para Pedro. O texto diz que ele primeiro aparece a Pedro e depois ele aparece aos 12. Tem alguém comigo aqui? Glória a Deus. Abra aí comigo em Lucas 22, por favor. Versículo 39. Lucas 22, verso 39. Ao aparecer aos 12, Jesus apareceu aos que foram omissos. Primeiro ele aparece a um traidor. Depois ele aparece aos que são omissos. Lucas 22, 39 diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Seus discípulos o seguiram. E chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: meu irmão, ore. Mais uma vez. Mais uma vez. Para quê? Para que você não caia em tentação. Ore, meu irmão. Gente, esse negócio, só abrindo parênteses aqui, esse negócio de orarmos para não cairmos em tentação, é sério, irmãos. Isso é muito sério. Tiago diz no capítulo 1 da sua carta: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, por esse arrastado e por esse seduzido. Irmão, preste atenção. Olha as palavras que Tiago associa à tentação. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, por esse arrastado e por esse seduzido. Ele diz: a tentação dá origem ao pecado, e o pecado sendo consumado leva à morte. Mas olha as palavras: arrastado e seduzido. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nesse texto da tentação de Mateus capítulo 4, da tentação do Senhor nessa perspectiva. Mas preste atenção, meu irmão, e escute o que eu vou te dizer. A tentação é um momento em que o diabo parece mais real para nós do que às vezes o próprio Deus. Naquele texto de Lucas capítulo 4, Satanás parecia mais presente para Jesus do que talvez o próprio Deus. A presença de Deus não é mencionada ali, não é que ele não esteja. Mas, irmãos, a presença do diabo naquele momento de tentação parecia tão real, que parecia que Deus não estava ali. Eu acho que é por isso que Jesus pede, ele fala para a gente: ore para que vocês não caiam em tentação. Ore para que essa pressão contra vocês, ore para que essa pressão que arrasta, essa pressão que seduz, ore para que esse momento que os pais da igreja chamavam de um momento escuro da alma, não venha sobre vocês. Orem para que vocês não sejam tentados. O texto continua dizendo: ele se afastou a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se você quer, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia, e estando angustiado, orou ainda mais intensamente. Eu aconselho para alguns irmãos aqui, estou angustiado, pastor, ore mais intensamente. Ore com mais intensidade. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. E quando se levantou da oração e se voltou para os seus discípulos, encontrou-os dormindo, porque estavam dominados pela tristeza. Porque estão dormindo, perguntou-lhes: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, sabe o que é mais surpreendente para mim a respeito de Jesus? É que na hora que ele deveria estar sendo cuidado, ele ainda está se preocupando em cuidar dos seus.
Era a hora, meus irmãos, que os discípulos deveriam estar com Ele, percebendo a sua angústia, percebendo a sua dor, percebendo o seu sofrimento, voltarem-se para Jesus e dizer: Jesus, nós estamos aqui com o Senhor não está sozinho, nós iremos orar com você, essa angústia vai passar. Mas irmãos, quando o Senhor mais precisou deles, a escolha deles foi dormir. Parece que desatentos a respeito do que estava acontecendo, os discípulos estavam mais tomados pelo seu cansaço do que tomados pela urgência de permanecerem do lado daquele que precisava do apoio deles. Só que no meio disso tudo, ao invés de Jesus, de repente, né, a gente faz isso, né? Às vezes você está falando, esposas normalmente fazem isso, né? Os maridos estão lá sentados na sala, na caixinha do nada. Quantos maridos entendem o que eu estou falando aqui? O marido chega do trabalho, né? Dá um beijo na esposa e diz: meu amor, vou tomar um banho. Aí ele vai, toma um banho, aí ele volta. O que ele faz? Ele senta no sofá. Tá. Ele pega o controle remoto, ou o controle do Apple TV, sei lá, e aí ele começa. Aí a esposa esperou o dia inteiro, né? Ou às vezes trabalhou o dia inteiro, mas chegou e quer compartilhar, né? E a esposa tá... E o marido tá lá, né? Na unção do Homer Simpson. Passado 10 minutos, a mulher pergunta: fulano, você está me ouvindo? Ele diz: aham. Irmãs, quando o seu marido disser aham, você já entendeu tudo, sim ou não? Aí as esposas mais sábias viram e dizem: o que eu falei? E aí, irmão, guerra mundial decretada, né? Mas queridos, preste atenção. Jesus se aproxima e os encontra dormindo. Sabe, irmãos, Jesus poderia ter falado assim: cara, é brincadeira, será que vocês não conseguem entender? Hoje é uma noite singular, será que vocês não percebem? Durante 3 anos a rotina do nosso ministério era completamente diferente, mas hoje nós estamos tendo um tempo diferente, é uma noite diferente, algo muito importante vai acontecer, eu preciso de vocês. Irmãos, ao invés de Jesus se aproximar e fazer isso, sabe o que ele fez? Ele se aproximou para cuidar deles, falou assim: cara, levanta, vocês precisam orar, o que vai acontecer é muito sério. Seria mais ou menos que uma esposa, ao dizer para o marido: você está me ouvindo? E o marido diz: eu estou te ouvindo. E ela sabe que ele não está ouvindo. Ao invés de ela pegar e vir com o tacape de beisebol e acabar com ele, vir com uma panela de água quente para lavar os pés dele. Os maridos gostaram, né? Irmãs, já vou mudar de lado, amém? Sabe, a tentação que Jesus estava tentando livrar os seus discípulos foi a mesma tentação que Pedro caiu, a tentação de preservar sua vida, a tentação de lutar para continuar vivendo quando deveria se sacrificar pelos outros. Mas eles também sucumbiram, eles também falharam. Irmãos, Jesus, mesmo diante da falha dos discípulos, Ele cuida deles, zela por eles, preserva a vida deles. E quando ele precisou confiar o seu bastão a pessoas que iriam dar continuidade ao seu ministério, sabe a quem ele confiou o seu bastão? Ele não procurou alguém que não tinha falhado com ele. Ele olhou para essas 12 pessoas e disse: cara, eu sei muito bem o que aconteceu e o que vocês fizeram, mas não tem problema. O que é mais importante eu queria entregar na mão de vocês: recebam o meu Espírito Santo. Ele deu o seu Espírito para essas pessoas, ele entregou a sua missão para essas pessoas. Jesus apareceu aos 12, amém, meus irmãos? O texto diz que depois ele apareceu a 500 pessoas. Essa aparição a 500 pessoas seria como um testemunho apologético. A palavra apologética é uma palavra usada dentro do contexto do estudo da Bíblia para falar da defesa da fé. Por que Jesus apareceu a 500 pessoas? Para que não houvesse dúvidas que de fato ele havia ressuscitado dos mortos. Preste atenção, deixa eu abrir um parênteses aqui em algo muito importante. Queridos, não existe nenhuma outra crença, nenhum outro credo religioso que acredite na ressurreição como nós acreditamos.
Todas as religiões acreditam em vida após a morte de alguma forma, mas não como nós acreditamos. O pessoal acredita que depois da morte você vai ser um espírito voando por aí, né? Ou você vai ter um corpo diferente. Irmãos, nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que de fato nós herdaremos a vida eterna, amém? Estaremos eternamente com o Senhor no seu reino, mas esse corpo aqui experimentará de um milagre chamado glorificação. Jesus apareceu a 500 pessoas para que não houvesse dúvida que de fato ele havia ressuscitado em carne. Para que ninguém pensasse que ele era um espírito, um espectro, um fantasma. Comeu com eles, permitiu-se ser tocado por Tomé. Irmãos, você pode dar um glória a Deus pela dúvida de Tomé? Irmãos, quando Tomé duvidou, nós adquirimos provas incontestáveis da ressurreição de Jesus. Mas ele não apenas apareceu a 500 pessoas. Depois disso a Bíblia diz que ele apareceu a Tiago. Esse Tiago é aquele Tiago que era o seu irmão. Aquele que duvidou dele. Aquele que não acreditava no próprio Jesus. Irmãos, olha que interessante. Após a ressurreição, Jesus apareceu para o seu irmão que nunca havia acreditado nele. E foi exatamente essa aparição do Senhor ao seu irmão chamado Tiago, que deu a Tiago a autoridade para se tornar lá na frente o líder da igreja de Jerusalém. Irmão, presta atenção, você consegue imaginar que em Jerusalém o pastor da igreja não era Pedro, não era João, não era André, não era Filipe, não era nenhum dos 12, o pastor da igreja em Jerusalém. Se você entrasse na igreja de Jerusalém e perguntasse quem que é o pastor dessa igreja, é o Tiago. Que Tiago? O irmão de Jesus, aquele que não acreditava nele, isso, aquele que não acreditava. Mas Jesus apareceu para ele após a ressurreição, e porque essa aparição aconteceu, Tiago foi transformado e se tornou agora o pastor da igreja. Irmão, sabe o que isso ensina para a gente? Ensina a gente a ter paciência. Ensina para a gente que Deus é paciente conosco, irmãos. E se Deus é paciente com a gente, nós deveríamos ser pacientes a respeito do tempo dele na vida de outras pessoas. Irmãos, olha isso, gente. A conversão do Tiago aconteceu no final da vida de Jesus. Eu tenho um amigo meu que é pastor, que ele fala que o Tiago só se converteu depois que Jesus ressuscitou, porque devia ser muito difícil ser irmão de Jesus. Porque Jesus nunca errava. Então imagina, você ia para a escola, aí, né, vocês estão comigo aqui, gente? Imagina, você ia para a escola junto com Jesus, amém? Estava lá, Jesus, Tiago, seus irmãos. Aí a professora fazia reunião, falava assim: Maria e José, olha só, Jesus é impressionante, Jesus nunca tira nota baixa, Jesus nunca desobedece nenhuma ordem, amém, irmãos? Agora já o Tiago, pelo amor de Deus, esse menino é terrível. Então o Tiago foi adquirindo esse ranço, sabe? Estou brincando, é óbvio. Mas irmãos, preste atenção, olha a paciência de Jesus. Quando a sua família foi até ele e o viu ensinando e disse: cara, para de bancar o louco na frente de todo mundo. Sua família está lá fora te chamando. Jesus disse: quem é minha família? Minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Mas depois desse tanto tempo de desconfiança, de descrédito, de voltar as coisas, quando Tiago vê o seu irmão ressuscitado, ele diz: você não é apenas o meu irmão, você é o meu Deus. Você não é apenas o meu irmão, você é o meu Senhor, você é o meu Salvador. Paciência. Nós também precisamos ser pacientes, meu irmão, com o tempo de Deus na vida das pessoas. Às vezes a gente quer que aquilo que Deus fez na nossa vida em 3 anos aconteça na vida do outro em 3 meses. O cara converteu, levou não sei quantos anos para abandonar alguns vícios. Aí o outro converte, quer que em 3 dias ele chegue no mesmo lugar. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não transforme o seu crescimento numa oportunidade de colocar obstáculos para quem quer continuar correndo. Não transforme o seu conhecimento numa ferramenta para assassinar quem ainda está aprendendo.
Eu fico vendo, gente, presta atenção, principalmente no Brasil, eu estou tomando um ranço de teólogo, tomando um ranço de determinados pregadores, porque os caras usam o conhecimento que adquiriram para ficar destruindo quem ainda não conhece nada, ou quem ainda não aprendeu nada. O cara esquece que um dia ele pensou errado, que um dia ele pregou errado, que um dia ele teve que adquirir conhecimento, caminhar, crescer para se tornar quem ele é, e agora ele vê alguém dando os primeiros passos, e ao invés de ele dizer, cara, esse não é o caminho, eu já caminhei por aí, mas vem andar comigo, eu vou mostrar para você até onde você tem que chegar. Sabe o que ele faz? Ele pega o conhecimento que adquiriu para ridicularizar o outro que está dando os primeiros passos. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, seja paciente. Seja paciente com os seus filhos. Cara, o seu filho, você já viveu isso, você já passou por isso. Eu gosto muito de conversar com o André. O André fala assim, às vezes ele vê alguns pais assim descabelando, pastor, meu filho fez isso, meu filho fez aquilo. Ele fala assim, cara, o cara só esqueceu que na idade do filho dele ele fazia coisa pior. Paciente, irmãos. Betão confessando seus pecados ali, né? Diga comigo, paciência. Paciência. Primeiro, irmãos, presta atenção. Primeiro, Jesus se encontrou com o traidor. Segundo, se encontrou com gente omissa. Terceiro, Ele deu para nós uma oportunidade de termos uma vida, uma fé inabalável, sem dúvidas de que de fato Ele está vivo, ressuscitado dentre os mortos. Quarto, apareceu para o seu irmão, para o incrédulo. E por último, Paulo diz lá no texto de 1 Coríntios, apareceu para mim, apareceu para o inimigo, para um perseguidor. Irmãos, cara, Jesus é demais, irmãos. Gente, Jesus foi atrás do Paulo. Tem um dos textos que a gente lê muito errado hoje. A gente lê o Salmo 23 às vezes muito errado. O Salmo 23 fala assim, nos últimos versos, preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. E a gente acha que Deus está preparando uma mesa para a gente, para tipo assim, é isso aí meu filho, humilha os seus inimigos. Irmão, você vê esse caráter no seu Deus? Então por que você acha que Ele vai fazer isso por você ou em você? Querido, a gente só esquece que o judeu nunca senta na mesa com o inimigo. O judeu, quando ele senta na mesa, ele só senta na mesa com quem é amigo. Então a unção não é para envergonhar não, querido. A unção é para te capacitar a transformar quem é seu inimigo no seu amigo. A unção não é para você envergonhar o outro, é para você ter graça o suficiente para conseguir olhar na cara de quem te perseguiu e dizer para essa pessoa, cara, eu preparei essa refeição, Deus preparou essa refeição só para a gente dar um jeito de transformar isso numa inimizade, numa amizade duradoura. Jesus foi atrás do Paulo. Apareceu para o Paulo na estrada em Damasco e disse para ele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo, por que você me persegue, Saulo? Dura coisa é para você lutar contra os meus aguilhões. Acho que aqui todo mundo sabe que o aguilhão era um instrumento usado para amansar cavalo bravo. Paulo era como uma besta indomável. Aí você pode perguntar, Vinícius, quando é que Jesus usava essa ferramenta para tentar amansar o coração de Paulo? Todas as vezes que Paulo torturava um cristão ou matava um cristão, ele permanecia fiel no seu testemunho. Jesus usava esse testemunho, usava essa vida da pessoa para ferir o coração de Paulo. Mas ele estava lutando, ele estava resistindo, se mostrando intransigente à graça de Deus. E aí Jesus apareceu para ele e disse, Paulo, não tem chance para você, cara. Eu te amo. Te escolhi para mim.
Eu tenho um propósito para a sua vida. Você está lutando contra uma pessoa ou contra um amor que é invencível. Olha o que o Paulo diz. Eu nem merecia esse encontro, porque eu persegui a igreja de Deus. Eu matei pessoas, eu torturei pessoas. Se você assistiu aquele filme Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo, eu gosto muito de uma interpretação que esse filme traz, de Paulo ali na sua cela, e sendo visitado à noite pelos pensamentos, as imagens das pessoas que ele havia torturado, e como Satanás usava isso. O autor do filme, né, o diretor, interpreta o espinho na carne de Paulo, como essas lembranças constantes que vinham à mente dele das pessoas que ele torturou, das pessoas que ele matou, como se Satanás estivesse constantemente dizendo para ele: Paulo, você não merece. E ele diz: de fato eu não mereço, mas é pela graça de Deus que eu sou o que sou, e essa graça não foi inútil para comigo. Ei! É pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. Essa graça não foi inútil para comigo. Antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, diz ele em Coríntios, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Apareceu para o inimigo, irmãos. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus transforma até quem nos resiste em gente que vai trabalhar e cooperar do nosso lado. Amém. Traidores, omissos, incrédulos e inimigos. Esses foram os encontros de Jesus depois da ressurreição. Eu pergunto para você mais uma vez essa noite: se você tivesse tido a oportunidade de passar pela mesma experiência de Jesus, o que você faria depois de ressuscitar dos mortos? Se você hoje ressuscitasse num corpo glorificado, com as mesmas propriedades do corpo de Cristo, o que você faria? Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu ia mudar o mundo. Ah, pastor, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Eu digo para você, sabe o que Jesus fez? Jesus foi atrás dos seus amigos. Eu pergunto para você essa noite: onde estão os seus amigos? Onde estão os seus amigos? Onde estão as pessoas com quem você partilha a sua vida? Ah, pastor, é difícil demais confiar nas pessoas. Meu irmão, você acha que alguém não pensa isso de você? Sabe, nós ficamos dando desculpas para evitarmos o sofrimento dos relacionamentos. C.S. Lewis tem uma frase, eu vou dizer isso e eu vou terminar. C.S. Lewis fala assim: proteja o seu coração, guarde ele mesmo. Coloque num lugar em que ninguém possa tocá-lo, que ninguém possa se conectar com ele, que ninguém possa alcançá-lo. E ele vai estar tão perto do inferno, tão perto da condenação, que de fato você não vai ter mais a liberdade de desfrutar de relacionamentos. Irmão, o isolamento de pessoas é o lugar mais perto da condenação que eu e você podemos experimentar. Deus não nos fez para ficarmos sozinhos. Deus nos fez para nos relacionarmos com pessoas. E às vezes isso implica em ir atrás de traidores. Às vezes isso implica em ir atrás de gente omissa. Às vezes isso implica em ir atrás de incrédulos. E até atrás de inimigos. Por causa da graça de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar?